Como é que foi essa ajuda profissional que você buscou para tomar uma decisão com mais base, uma decisão acertada? Que tipo de profissional que você procurou? Eu fui para um psicólogo que tinha uma escola de antroposofia e fiz praticamente 1 ano e meio de terapia até tomar a decisão final de começar o projeto. Que fantástico, né? Exato. Porque, veja só, já a psicologia já sofre um certo preconceito, assim, algumas pessoas acham que procurar uma ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, a condição é estar muito mal, Exato, estar doente. sinal de fraqueza, né? Sinal de fraqueza. Em absoluto. Ao contrário. Claro que não. Exato. A condição para você procurar um psicólogo é estar vivo, não é Exato. não é estar doente. Não Não, é? é interessante querer investigar, saber o que está acontecendo, quais são Claro. suas fragilidades, os seus medos, os desafios que você vai enfrentar. Então, é muito sábio, todo muito sentido, sensato. Então, em condições normais já há essa resistência. Agora, para tomar uma decisão ainda é pior, né? Pô, você não é adulto o suficiente para saber o que quer. Quer dizer, Nem sempre, né? não somos. Exato. Nenhum de nós é. Porque eu acho que às vezes você sozinho, você não vê todas as variáveis, né? Você não vê todos os ângulos, né? Uma outra pessoa te ajuda a ver mais ângulos. E aí, como é que foi essa O experiência? início foi a insatisfação com o dia a dia do trabalho que eu já vinha fazendo há muito tempo dentro dessas corporações, das empresas. E tomar qualquer decisão tendo essa insatisfação poluindo a mente é qualquer coisa muito fértil para tomar uma decisão errada. Então, primeiro eu fui arrumar a parte emocional para entender de fato o que poderia trazer de solução para mim, né? Então, esse 1 ano e meio de terapia funcionou muito bem. O profissional era mais ou menos um espelho sobre o que eu queria fazer. Então, ele sempre me devolvia dúvidas e respostas e eu fui construindo de uma forma bastante lenta, no 1 ano e meio é um tempo bem considerável, a convicção de que eu poderia mudar e fazer algo interessante e empreender. Ele era um psicólogo, Ele é um psicólogo. porque normalmente as pessoas procuram um especialista em coach, que é coach perfeito. de carreira. Muito bem lembrado. Ele era um psicólogo, mas ele já fazia, na época, alguma certificação em coaching. Então, a terapia acabou se tornando É uma algo... terapia cognitiva, Exatamente. provavelmente. É isso. E ajudou demais, assim, foi muito importante. Quer dizer, você teve nesses 3 anos acompanhamento psicológico para ajudar na maturação da decisão, Perfeito. planejamento financeiro para você Isso. ter fôlego para dar conta do tempo que precisa para um negócio sustentar. Você foi atrás de conhecimento, de cursos, Isso. enfim, é um preparo, é um aprendizado e tanto, e é o caminho. É né? uma transição que usou profissionais de diversas áreas. Antes da decisão, profissional da área de psicologia para ajudar na tomada de decisão, e uma vez a decisão tomada, os profissionais pertinentes à própria área de negócios, ou seja, consultores para ajudar o desenvolvimento de cardápio, consultor para ajudar no desenvolvimento do equipamento de cozinha, consultor, um arquiteto para desenhar um ambiente que fosse acolhedor do jeito que o projeto mandar. Então, em toda parte do projeto, Você foi sempre atrás de tem um profissional. especialista. Claro. Isso é importante. Sem dúvida. Você se cercou das pessoas que Isso. você realmente precisava. Quer dizer, Isso. E isso demanda, como a gente já falou aqui, o passo anterior é planejar. Planejar. Para você perceber quais são as suas necessidades, né? E as suas, inclusive as suas fraquezas, né? Onde que você não é bom, você não pode Exatamente. saber Eu tudo. nunca fui e nem serei chefe, né? Muito dificilmente eu vou criar um prato. Mas o que eu consigo criar é um ambiente que agrega o desenvolvimento do prato, um serviço, e eu faço com que as pessoas se conversem e trabalhem para que isso seja bem feito. Não, mas tem excelentes chefes de cozinha que são péssimos gestores. Provavelmente, então, né, exato, você não é chefe, mas você delegou a um bom chefe. Exato. E aí está cuidando de todo o resto, que é orquestrar. Isso. Né, todos os... Bom, então, só para a gente esgotar a parte de decisão, que a gente acaba misturando um pouco com a transição, Com mas certeza. no seu caso foi bem delimitado assim, o processo de decisão e o processo de transição. Você diria que a decisão não foi sofrida, não foi traumática? Foi sofrida. Ela foi um processo. Ela foi amadurecida ao longo de praticamente 1 ano e meio, junto com acompanhamento psicológico. E isso fez toda a diferença, porque no início do projeto em si, a gente estava convicto que não tinha
maneira de voltar, a decisão foi muito sólida. Formas que quando você começou a fase de transição, você estava absolutamente seguro Absolutamente seguro. do que você estava fazendo. Quer dizer, não havia espaço para arrependimento. Não havia. Como não houve até, Não houve até agora. E deve ter havido uma melhora de qualidade de vida, né? Sim, porque... felicidade muito maior, disposição. A diferença entre acordar e falar, nossa, tenho que pegar aquele trânsito maldito até o escritório, ou acordar, pegar uma bicicleta e ir rapidamente até o seu negócio e desempenhar as atividades do dia. Mudou muito. E aí começou a transição, né? Você foram procurar imóvel e tal e começaram a montar o restaurante. Aí você começou a se defrontar com alguns problemas com os quais você não estava acostumado a lidar. Perfeito. Né? Porque você era um empregado, você trabalhava como empregado no mundo corporativo. Você tinha chefes, talvez tivesse subordinados. Sim. Né? Mas agora você passou a ter empregados. Isso foi uma mudança. Muda. Dentro de um empreendimento, o capitalista ou a pessoa que disponibiliza o dinheiro para o negócio, ele sempre é o último a receber qualquer retorno disso, tá certo? Então, você tem que atender toda a parte de legislação, o que acaba sendo um aprendizado grandíssimo, depois atender toda a parte de fornecedores e atender os seus empregados. Por último, vem você com o retorno do seu capital. Então, na fase de transição, isso já começou a ficar bastante claro. Então, vamos resumir isso que você falou, porque eu acho que é importante. Não sei se a Priscila concorda. Você, como empresário que você trabalha primeiro para pagar o governo. Exatamente. Para pagar os impostos. Se você não pagar imposto, você vai ser impedido de continuar trabalhando. Então, você primeiro paga os impostos. Segundo, você paga os seus fornecedores e os seus empregados. Eu acho que na mesmo grau de importância. De compromisso e tudo mais, porque também se você não pagar fornecedor, ele para de te levar lá o mantimento que você precisa para produzir e o teu empregado não vem trabalhar. Simples assim. E aí, em quarto lugar e último, né, talvez até tenha outros no meio, entra você, né, que é o capitalista, e você vai se remunerar. Né? Essa é uma visão muito clara, sólida e lúcida do que é ser um empresário, do que é ser um capitalista, que é aquele que aposta um capital em uma ideia. Exatamente. Né? É isso mesmo. É uma ideia é uma visão que muita gente não tem. Que acha que o capitalista é aquele que quer ganhar dinheiro. Né? Empreender não é se livrar do chefe, né? Empreender é você ser o último na fila das recompensas. Eric, vou pedir que você repita essa frase, porque quem perdeu, acho que está perdendo muita coisa. De fato, empreender de fato não é você se livrar do chefe, é você ser o último na fila das recompensas, você é o último a ser remunerado. Sem dúvida. Eu diria que você é o último na fila das recompensas financeiras. Financeiras, perfeito. Porque há outras recompensas. Né? A satisfação de você estar tocando o seu próprio negócio. Exatamente. Isso faz bastante diferença, é muito bom. Então, eu acho que assim, tocar o próprio negócio é um sonho de muita gente. Eu tenho certeza que você tem colegas lá na instituição onde você trabalhava, no mercado financeiro, que fala, puxa, a vida é tudo o que eu queria fazer. Tem sim, é verdade, tem sim. Pessoal, depois que o negócio está estabilizado e as pessoas veem o que você está fazendo, vem a parte do glamour, né? Puxa, o cara está se dando bem, né? Mas mal sabe quais são todos os percalços para chegar lá, né? Exato, como você bem compartilhou com a gente aqui. Então tem que encarar, se for de fato algo que as pessoas querem fazer, tem que planejar, se preparar muito bem, não ter medo de empreender muito tempo até fazer a transição total. Tem uma frase bem caipira que diz o seguinte, todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Exatamente isso. Porque tem os tombos no meio disso, né? Tem os sofrimentos e tudo, você tem que estar preparado. E eu tenho a impressão também que você planejou, né? Mas não existe planejamento perfeito, né, Eric? Não existe. A gente encontrou várias dificuldades ao longo da transição e do desenvolvimento da obra até a inauguração da casa e foram, em algum grau, esperada, mas a gente não sabia que era tão difícil em resolver. A gente optou por ser 100% aderente a toda a legislação e o processo para que isso seja feito de forma correta é bastante sofrido. É muito burocrático. É muito burocrático. É muito burocrático. Para, por exemplo, eu já tinha a obra pronta, a casa pronta para ser aberta, eu dependia ainda de duas aprovações. Uma aprovação de subprefeitura
que era o alvará de reforma, que não havia sido expedido ainda, e também dependia da concessionária de energia elétrica para ter um transformador que pudesse oferecer a carga necessária de eletricidade para o imóvel para operar todos os equipamentos. Então foram praticamente 4 meses esperando isso acontecer. E poderia ser mais ágil, né? E você é quase vizinho da subprefeitura. E eu quase vizinho da subprefeitura. E todo dia, toda semana, marcando audiências, indo, mostrando os projetos, mostrando as correções solicitadas. E já aluguel caindo. E aluguel correndo, com Exato. certeza. Foram 4 meses de buraco lá no fluxo de caixa. Pois é, porque é uma contingência né, difícil de você supor aí, prever. Por mais que você planeje, esse tipo de percalço nunca é previsível, né? Ele acaba acontecendo durante a execução. Tá, eu queria te fazer uma outra pergunta. Né? O que eu sinto das pessoas que empreendem hoje, né, micro, médios, né, até grandes empresas, diz respeito ao capital humano, né, às pessoas. Como é que foi esse desafio? Né? Como foi contratar, formar essa equipe, capacitar essa equipe, segurar, comprometer, engajar esse time? Qual foi assim, contar um pouquinho disso? Quando começamos a recrutar para abertura, a gente viu que esse setor opera praticamente no pleno emprego. Todo mundo que quer trabalhar no restaurante tem emprego disponível. Então, é muito difícil você atrair mão de obra qualificada. A gente não podia oferecer um salário altamente competitivo por conta do início das operações e restrições de caixa. Então, a gente tentou comprar as pessoas, quer dizer, vender para as pessoas, para os futuros empregados, o desafio de construir algo novo. Sempre sendo muito transparente do ponto de vista da meritocracia, ou seja, explicando quais seriam os ganhos em dando certo o projeto. Mas na prática, no dia a dia mesmo, foi muita tentativa e erro. A gente contratou muita gente, demitiu muita gente. É um turnover alto, muito alto, muito alto. Você ainda tem funcionários lá que estão desde o começo? Sim, são 15% dos funcionários estão desde o começo. Eu já tive um turnover de 85%. Pois é. Em 2 anos. Em 2 anos. Não, esse é um grande ponto de atenção para as pessoas que estão empreendendo, sim, né? sim. Como formar equipe, como manter equipe. E a capacitação desses funcionários? Muito on the job, no dia a dia. Então, somos em 3 sócios. Eu cuido da parte operacional, então a minha presença é diária. E essa presença é que faz o treinamento acontecer. Então, sempre conversando com as pessoas, uma pré-reunião antes da abertura da casa, uns puxões de orelha nas horas corretas e uns tapinhas nas costas de muito obrigado, parabéns pelo trabalho, também nas horas corretas. O famoso feedback. Não, o feedback é importantíssimo. Você sabe que uma vez eu conheci um rapaz que estava nessa fase aí de quase transição. Né? Quase transição. Quase transição. Estava quase terminando a decisão e começando a transição. Ele não tinha começado a transição ainda porque ele dizia o seguinte: é que eu estou percebendo que eu vou ter que lidar com gente, ter uma equipe que vou ter que administrar. Daí eu falei, bom, e qual é o problema? Ele falou assim, o problema é que eu vejo o quanto que o meu chefe sofre conosco. Exatamente. Então ele se colocava na posição de alguém que fazia o chefe sofrer. Exatamente. Então ele sentia que os funcionários dele iam fazê-lo sofrer. Mas acho que não precisa ser assim, né? Não. É uma variável importante que tem que ser considerada, tem que ser enfrentada. Tem que ser enfrentada. E o convívio vai trazer o que é saudável para esse relacionamento. A gente tem que se fazer crível, né? Para o funcionário, para o corpo de pessoas que trabalham com a gente. E isso demora um tempo. Essa confiança é construída aos poucos. Eu digo que agora, depois de 2 anos, eu já tenho talvez metade da confiança do pessoal. Falta mais um pouco ainda para conseguir filtrar ainda mais essa equipe e ela ficar muito boa.